Olá, hoje vamos falar sobre teorema de Stokes. Estamos quase fim de cálculo vetorial, então isso é um dos teoremas principal de nossa disciplina deste semestre. Então, ah, antes de seguir, vamos falar sobre qual é o objetivo de hoje e o que faremos. Então, o objetivo de hoje é introduzir o teorema de Stokes, que relaciona uma integral de superfície sobre uma superfície S com uma integral em torno de curva C da fronteira de S. Ou seja, relaciona a integral de superfície com a integral em termos de uma curva de fronteira. Então, esse teorema de Stokes pode ser visto como uma versão em dimensão maior do teorema de Green. Então, esse teorema de Green, já vimos nas aulas passadas, relaciona uma integral dupla sobre uma região plana D com uma integral de linha em termos de sua curva limite plana. Lembra? Então, isso era que na integral dupla era só pode ser calculado a integral dupla sobre um plano, região plano, pode ser calculado somente sabendo no valor nas fronteiras. Isso que já vimos na teorema de Green, nas aulas passadas. Então, hoje isso vamos fazer na dimensão maior, em vez de região plana, a gente tem uma superfície, ok? É isso. Então, para anunciar esse teorema e fazer um estudo elaborado, e aqui consideraremos somente superfícies orientadas, vamos dizer S, com vetor normal unitários, como mostrado na figura aqui. Então, superfície orientada significa que eles têm dois lados. Então, a gente considera, tem dois lados e cada ponto a gente considera que tem tangente, então, ou se tem tangente, tem normal também. Então, consideramos isso. Aqui, vamos dizer que isso é vetor normal unitário, aqui na superfície. A orientação de S induz a orientação positiva da curva de fronteira. Se você tem uma superfície com esta orientação, então tem fronteira. Essa é a orientação da superfície vai orientar a orientação da fronteira, curva de fronteira. Como saber essa orientação positiva de curva de fronteira? Significa que se você anda na curva de fronteira com a cabeça sua acima ou seja, da cabeça na direção apontada pelo vetor normal, e se você percorre essa curva, essa superfície ficará sempre no lado esquerdo. Quando você anda, fica no lado esquerdo. Então, isso fica uma orientação positiva da curva de fronteira induzida pela orientação dada da superfície, ok? Então, a gente sempre considera. Se você anda com a cabeça para baixo, então tem que andar no outro lado para que ele fique sempre na sua esquerda. Bom, é isso. Então, isso eu considero. Isso é uma consideração que a gente faz. Então, com esta consideração de superfícies orientadas e orientação positiva induzida pela orientação da superfície na curva de fronteira, e vamos introduzir a teorema de Stokes. Então, teorema de Stokes diz o seguinte: seja S uma superfície orientada, suave por partes, cuja fronteira formada por curva C fechada, cuja fronteira é formada por uma curva fechada, simples, suave por partes, com orientação positiva. Ok? Seja F um campo vetorial cujas componentes têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta de R3 que contenha essa superfície S. Então, temos integral de linha de f.dr sobre C igual a integral de superfície de rotacional de f com respeito de esse S, ok? Então, é isso. O integral de superfície de rotacional igual integral de linha de f por volta de ou fronteira de essa superfície S, e a gente considera orientação positiva.
ok? Então, isso é o teorema de Stokes, que relaciona, por exemplo, integral de superfície com integral de linha lá na fronteira. Tá bom. Então, antes de ir na demonstração e falar sobre demonstração e o uso deste teorema, vou falar certas consequências aqui. Então, sabemos que integral de linha pode ser sempre avaliado usando parametrização. Como C é uma curva no espaço, então podemos parametrizar com este parâmetro T. Então, como avaliamos integral de linha? Só fazendo parametrização, f avaliando em termos de parâmetros, e aqui integral de domínio de parâmetros, A, T, B, vamos dizer, e R' de TT. Então, esse também, às vezes, escrevemos como integral de linha. f.tds, esse t é um vetor tangente unitário. Ok? Vetor tangente unitário também escrevemos nesta forma. E isso é esse integral de linha. Por outro lado, esse integral pode ser escrito como rotacional de f ds. Então, isso, já vimos na aula passada, pode ser escrito integral de superfície, aqui é vetorial, integral de superfície, rotacional de f, vetor, produto escalar, vetor normal unitário e ds. Então, isso é integral de superfície. Isso é integral de superfície de rotacional. Aqui não, aqui é campo escalar. Isto. Então temos isto. Ou seja, como este e este são iguais pelo teorema de Stokes, aqui número 1, então de aqui você pode dizer que este cara e este cara também são iguais. Então isso quer dizer aqui, isto é que componente de f na direção da tangente. Isso é componente de rotacional de f na direção de normal. Ok? Então, aqui, como eles são iguais, então integral de linha, ou integral de linha com respeito a DCS, de componente tangencial de campo vetorial igual a integral de superfície de componente normal da rotacional de daquele F. Então, isso quer dizer. Bom, então, isso está dito aqui. De 1 e 2, temos justamente. Este cara e este, porque de 1 eles são iguais, e de 2, então, esses são dados nesta forma, então este cara é igual a este. Isto é, como eu falei, repito, a integral de linha, em termos de curva fronteira de S, da componente tangencial de F, é igual à integral de superfície da componente normal do rotacional de F. Isto. Ok? Então, isso é uma das observações que eu fiz, uma consequência de integral teorema de Stokes. E o outro seria o seguinte: se essa é uma superfície plana, pertence ao plano XY, ok? Isso é uma superfície plana, então na dimensão 2, só no plano XY, e tem orientação para cima. Porque, então, como é isso, você pode dizer que ele está orientado para cima ou baixo, como vimos na aula passada. Então, o vetor normal unitário é dado por K, então, o último componente. Então, neste caso especial, o teorema de Stokes se torna esse cara. Isso era teorema, tá certo? Rotacional, integral de linha de f.dr igual integral de superfície de rotacional de f com respeito de essa superfície ds, isso é vetorial, igual a integral de superfície rotacional de f, k ds, ok? Aqui por que k? Então, lembra, aqui era esse n, justamente. Então, em vez de n, nós temos k aqui, porque sua superfície é dado por uma superfície plana no plano XY. Então, normal na orientação para cima seria K, por isso. Ok? Que exatamente é a formulação do teorema de Green introduzida na aula passada. A gente tinha usado isso, se vocês lembram bem. Ok? Então, portanto, o teorema de Green é um caso especial do teorema de Stokes, que eu tinha dito aqui no logo no início. Ok? Isso é, então, o teorema de Stokes pode ser visto como uma versão
na dimensão maior. Significa que, se você restringir teorema de Stokes na dimensão 2, tem que dar teorema de Green. Justamente, ele está dando. Bom, é isso. Ok? Então, agora vamos falar sobre demonstração de teorema de Stokes. Então, eu não vou fazer aqui uma demonstração detalhada. Se quiser, a gente pode conversar lá na aula ao vivo que a gente vai fazer no Google Meet. Mas aqui eu vou recomendar vocês verem livro-texto, onde tem detalhes considerando a superfície é dada pela equação Z igual Z de x e y D. É neste tipo de superfície. Ou seja, gráfico desta função com domínio de D. Onde Z tem derivada parcial de segunda ordem contínuas e que D seja uma região plana, simples, cuja curva fronteira C1 corresponde à curva fronteira da superfície S. Então, tem uma correspondência a isso. Então, considerando estes, tem feito demonstração detalhada deste teorema no livro-texto. Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam. E se vocês tiverem dúvidas, anotem e venham comigo falar na sala de aula. Tá bom? Então, isso é o teorema de Stokes, sobre demonstração do teorema de Stokes. Então, o teorema de Stokes é nada mais que isto, tá bom? O integral de linha na curva fronteira de esse vetor, o campo vetorial é igual a integral de superfícies de rotação. Então, você pode entrar, para calcular integral de superfície, pode usar integral de linha, ou para integral de linha, usar integral de superfície, só dependendo de qual será mais fácil para calcular. Ok? Então, tem essa relação que estabelece integral de linha lá na curva fronteira e integral de superfície. Muito bem, então vamos fazer um exemplo. Calcule se fluxo de F através, não é fluxo de F, integral de linha de F, campo vetorial FDR, onde F é dado por F é esse campo vetorial, com componentes menos y quadrado, mais x, mais z quadrado. E C é a curva de interseção do plano x mais z igual 2, que é um plano, com o cilindro x mais y quadrado igual 1, orientação de C no sentido anti-horário quando observado pela cima. Quando você olha para cima, esse C tem sentido anti-horário. Então, é isto. Se você olhar na figura, você tem cilindro, você cortou esse cilindro com um plano y mais z igual 2, então este é o C aqui. Bem? Então, agora o que acontece? Para integrar isto, pelo teorema de Stokes, integral de linha pode ser calculado em termos de integral de superfície. Muito bem. Então, superfície é que? Superfície cuja fronteira seja essa curva C. Ok? Então, pode ter várias superfícies. Entre várias superfícies cuja fronteira seja C, então vamos considerar essa superfície que é mais fácil. Ok? Então, consideramos essa superfície. Ou mais pode existir várias superfícies, mas vamos considerar mais fácil. Então, escolhemos uma superfície cuja fronteira é igual a C, é uma região elíptica no plano y mais z igual a 2, cuja fronteira é C. Isso mesmo. Se orientamos C para cima, ok? Se orientamos S para cima, okay? Isso, C tem orientação induzida positiva, porque isto, se está para cima, se você anda na C, sua superfície sempre ficará lá na esquerda. Portanto, então, esse S tem orientação positiva, ou seja, não é isso. C tem orientação positiva se você orienta S para cima. Porque com cabeça para cima, se você anda ao longo da curva, sua superfície ficará na esquerda. Ok? Então, com essa consideração, logo, pelo teorema de Stokes, temos que integral de linha de esse FDR seja integral de superfície rotacional dele. Tá bom? Então, esse S é esta superfície englobada pela C, ou seja, a superfície cuja fronteira é igual a C. Muito bem.
Então, agora, em vez de calcular esse integral de linha, a gente vai calcular esse integral de superfície, ou seja, fluxo de a rotacional de F através de S, pode dizer desta forma. Então, como calcular? Então, sempre preciso de parametrização dessa rotacional de F, ou seja, parametrização de F no fundo. Então, primeiro vamos ver qual seria a parametrização de essa superfície. Mas lembra, para isto precisava de saber para parametrizar esse campo, essa superfície, preciso de saber qual será parâmetros e quais serão domínios de parâmetros. Então, qual era o domínio? Como calcular? Como essa superfície é assim, então se você projeta essa superfície, você encontrará aqui um círculo. Fronteira seria um círculo. E se você projetar essa C para baixo no plano XY, seria um círculo. E agora, como está aqui interior, aqui do ponto de interior do C, vão ser relacionados no ponto de interior desse círculo. Então, e se projeção desse plano, não, essa superfície no plano XY é um disco. X quadrado mais Y quadrado menor que igual a 1. Tá bom? É isso. E, portanto, parametrização de S é dado por este, RS. Então, porque ele é como se fosse Z igual, a superfície é igual Z igual 2 menos Y, aqui, um plano. Então, isso está então, a gente sabe, neste caso, como Z igual a função de X e Y, então, X e Y viram como parâmetros. Então, X e Y são parâmetros, Z ficaria 2 menos Y, e esse cara é igual a D, porque isso ficará aqui. Tá bom? Muito bem. Ok. Então, com esta a parametrização, então para calcular isto, para usar notas daquela definição para avaliar integral de superfície, preciso de saber R de U, R de V, produto vetorial de R de U, R de V, e depois usaremos fórmula. Então, primeiro vamos calcular qual é rotacional. E sabemos F é igual a este, então preciso de rotacional. Rotacional é nada mais que esse nabla produto vetorial F, então IJK, então componentes, esse gradiente aqui, e depois seria aqui componente de F, menos Y quadrado, XZ quadrado, aqui, X. Muito bem. Então, agora, se você expandir isto, ok? Você vai encontrar esse vetor, ok? Um rotacional é este vetor, 0, 0, 1 mais 2y. Tem um pouquinho de trabalho, eu deixo para vocês. Então, agora preciso de derivada parcial com respeito de x de essa forma parametrizada. Derivada parcial com respeito de x, derivada parcial com respeito de y. Muito bem. Então, se você calcula isto, derivada com respeito de x seria aqui 1, 0, 0. Com respeito de y seria aqui 0, 1, menos 1. Justamente. E agora, R de x, produto vetorial R de y, de novo, nessa forma determinante, você escreve, então você vai encontrar este. Aqui também, eu estou deixando um trabalho para vocês verificarem. Bom? Então, portanto, esse, pelo teorema de Stokes, seria que o integral de linha de f.dr seria integral de superfícies de rotacional de f, e pela definição seria que integral dupla sobre domínio de parâmetros rotacional de f, produto escalar, R de x, R de y, produto vetorial aqui, dA. Muito bem. Agora sabemos que o rotacional de f é esse cara. Muito bem. E R de x e R de y já sabemos que é este cara, então tem dois vetores SD. Muito bem. Então seria que se você o multiplica aqui, justamente multiplicação escalar, então produto escalar seria que 1 mais 2y dA. Mas isto sabemos que esse D é que? D é esse disco. Então, disco unitário com centro na origem. Então, pode ser descrito como, agora, isso, para avaliar essa integral dupla, as coordenadas polares são adequadas. Então, você usa coordenadas polares, seria 0 até 2π, 0 até 1,
1 mais, aqui y seria aqui 2, r seno de θ, então dA viraria r dr de θ. Isto já fazemos várias vezes. Então, e agora, se você avalia justamente seria π. Então, esse trabalho deixo para vocês. Então, aqui tem bastante contas para fazer, como para expandir isto, aqui fazer ou seja, expandir essas contas também, tá bom? Então, eu deixo para vocês fazer e treinar. Então, o que fizemos? Em vez de calcular integral de linha, a gente usou integral de superfície através do teorema de Stokes. Bom, é isso. E agora, às vezes, para calcular a integral de superfície, você usa teorema esse. Então, o que seja fácil, você segue desse caminho. Muito bem. Agora, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, use o teorema de Stokes para calcular, olha aqui, integral de superfície de rotacional de F, onde F é esse o campo vetorial. E S é parte da esfera, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 4, que está dentro do cilindro, x quadrado mais y quadrado igual a 1, e acima de plano XY. Então, aqui é cilindro, ou uma esfera com raio 4, centro na origem. Então, você está... isso é parte da sua esfera aqui que está dentro do cilindro. Ok? Então, o cilindro tem raio 1. Então, dentro do cilindro, esfera, você tem cilindro. Quando o cilindro corta aqui. Então, esse azulzinho é parte da superfície, uma parte da esfera que está dentro de um cilindro. Então, isso, como calcular? Então, para isso, a gente pode usar o teorema de Stokes e pode usar integral de linha. Para isso, resolvendo, primeiro vamos saber qual é a fronteira de S. Para saber a fronteira de S, o que preciso resolver a equação de essa esfera e a equação de cilindro. Ok, se fazemos isto, x quadrado mais y quadrado igual a 1. Se você calcular x quadrado mais y quadrado igual a 1, seria que z quadrado igual a 4 menos 1. Então, seria z quadrado igual a 3. Então, portanto, a curva fronteira C da S é circunferência dada pela equação x quadrado mais y quadrado igual a 1 e z igual a raiz quadrada de 3. Ok? Então, isso, x quadrado mais y quadrado igual a 1, z igual a raiz quadrada de 3, daria essa circunferência C. Então, como fazer parametrização agora? É mais fácil, porque isso é uma circunferência de um círculo, mas na altura de z igual a 3. Portanto, aqui você pode considerar um parâmetro, porque agora está parametrizando uma curva, então tem só um único parâmetro. Então, vamos considerar o único parâmetro como t. Então, cosseno de t, seno de t, raiz quadrada de 3. Ok? Então, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t, z igual a raiz quadrada de t, um fixo. Ok? Então, t varia de 0 até 2π, porque ele completa um círculo inteiro. Então, isso é parametrização de C. Então, assim, temos a linha de t, é esse cara. Você deriva menos seno de t, cosseno de t, 0. E f de r de t seria que, aqui, seria que, em vez de xz, seria x e z, raiz quadrada de 3, cosseno de t. E agora, em termos de parâmetros, seria que yz, y é esse cara, z é esse cara. Justamente, raiz quadrada de 3, seno de t. Aqui, x e y seria produto desses dois, x igual a este. Então, aqui escrevemos campo vetorial em termos de parâmetros. Então, temos isto. Então, temos preparo para poder aplicar o teorema de Stokes. Então, pelo teorema de Stokes, seria que rotacional de F, no, integral de superfície de rotacional de F e integral de linha de F ponto de R. Então, pela definição, domínio de parâmetros e F, campo vetorial em termos de parâmetros, é linha de t dt. Agora, se você faz agora f de r de t, você sabe então você coloca produto escalar desse dois, seria que raiz quadrada de t, cosseno de t, seno de t, com menos, mais raiz quadrada de 3, seno de cosseno de t,
Então, ficou zero e terceiro componente é zero. Justamente eu estou escrevendo. Então, esse cara é zero, então, integral de rotacional desse cara ficou zero. Tá bom? Então, tem exemplos. Aqui tem dois exemplos. Usamos integral de superfície para calcular integral de linha. E no segundo exemplo, usamos integral de linha para calcular integral de superfície. Bom, então, esses dois exemplos eu tive de livro, mas o outro tem vários exercícios. Mateus também vai fazer na aula de quinta. E vocês também façam, a gente passa exercícios. Tem exercícios já dito para vocês logo no início de essas aulas. Então, façam exercícios para enriquecer seu conhecimento. Bom? Então, esses são. Então, assim, a gente termina um teorema de Stokes, anunciamos, damos dica para como fazer a demonstração. Também vimos que ele é uma generalização na dimensão maior do teorema de Green. Então, agora vamos fazer mais uma observação. E é assim, neste exemplo, calculamos o valor da integral de superfície simplesmente conhecendo o valor de f na fronteira. Justamente. Não precisou saber tudo na superfície. E isto significa que se tivermos outra superfície orientada com a mesma fronteira C, obteremos o mesmo valor para a integral de superfície, como eu falei. Aqui, essa superfície, aqui, integral de linha, esta superfície. Mas pode ter outra superfície cuja fronteira também pode ser C. Ok? Pode ser outra superfície, não tem problema. Então, várias superfícies podem existir. Então, aqui ele diz que, esse teorema diz que não interessa qual superfície seja, mas, claro, tem que ser superfícies orientadas, lisa por partes, etc. Mas tem que satisfazer daquele anunciado de teorema de Stokes, todas as condições de teorema de Stokes, tal altura, não interessa valor dentro da superfície, não interessa valor do campo vetorial dentro da superfície, sabe, na fronteira, isso basta. Então, isso significa que, se tivermos outra superfície orientada com a mesma fronteira, obteremos o mesmo valor, porque depende só da fronteira, mesmo valor. Então, isso significa que, em geral, se S1 e S2 são superfícies orientadas com a mesma fronteira orientada C, e ambas satisfazem as hipóteses de teorema de Stokes, então, integral de superfície sobre S1 seria integral de linha na curva fronteira, seria integral de superfície sobre superfície S2, também que tem fronteira igual a C. Ou seja, o integral de linha de superfícies diferentes deve ser igual se a fronteira é a mesma. Desde que essas superfícies todos satisfazem a condições no teorema de Stokes. Então, esse fato é muito útil quando for difícil integrar sobre uma das superfícies, mas for mais fácil integrar sobre a outra. Então, o que tem que ter cuidado é que fronteira tem que ser mesmo. E superfícies considera qual é mais conveniente para parametrizar, qual é conveniente mais trabalhar. Tá bom? E, então, esta é a observação. E o outro, para dizer justificar o vetor rotacional, que a gente falou desde o início. Então, vamos falar sobre isso. O teorema de Stokes pode ser usado para explicar o significado de vetor rotacional. Como? Então, para isso, suponha que C seja uma curva fechada, orientada, e V represente campo de velocidade de um fluido. Considere esse integral. V dr igual V de t ds, onde t é vetor tangente unitário à curva C, ou seja, este. Então, lembre-se que V a ponto T, ok? Produto escalar, é um componente da velocidade V na direção do vetor tangente unitário. Isso é pela definição de vetor integral de linha. V.dr seria que V.t ds aqui. Tá bom? Então, com estas observações, o que podemos dizer? E mais, o que podemos? Quanto mais próxima a direção de V está
da direção de T, maior é o valor de V.T. Porque isso é produto, escalar. Isso fica igual a zero quando V e T são 90 graus, porque envolve o cosseno de θ. Cosseno de θ máximo é quando θ é igual a zero. Então, ele fica máximo quando θ está próximo de zero. Ou seja, quando V e T têm muitos próximos, então esse valor é máximo. Bom, assim, integral, aqui na 5, esse integral de linha V.dr em 5, é a medida de tendência de fluido se mover em termos de C. E é chamada circulação de V em termos de C. Ok? Se fica perto de T, então, tendência, valor fica máximo. Fica longe, valor fica menor. Porque aqui, ângulo aumentando, quando chega a 90, fica zero. Ok? Então, assim, aqui se fica esse vetor fica aqui, então aqui quando esse cara é positivo, então significa esse vetor está perto aqui, então ele tem tendência aqui. Se agora se esse ângulo está maior, então ele pode ficar negativo e pode ir para outra direção. Então ele dá uma tendência de rotação. Bom, você pode ver porque se V e T são próximos, então ele vai levar naquela direção. Okay? Então, agora vamos ver uma outra maneira. Então, isso mostrou que esse integral dá uma medida da tendência de fluido a se mover em termos de curva. Ok? E agora, seja agora, P0 é um ponto cuja coordenadas são x0, y0, z0, um ponto de fluido. E seja SA um pequeno círculo com raio A e centro P0. Então, vamos considerar um círculo muito pequeno. Então, rotacional da F no ponto P igual rotacional de F no ponto P0 para todos os pontos P em S0, porque F rotacional é o contínuo. Aqui considera esse A é muito pequeno, entendeu? Então, como F é contínuo, ele não pode variar bruscamente. Então, como não varia bruscamente, então rotacional no ponto P0 seria muito perto, ou seja, ele fica perto de rotacional no ponto P, dentro desse círculo, porque círculo tem raio muito pequeno. Então, pela teoria de Stokes, temos a seguinte aproximação de fluido em termos de círculo fronteira CA. Então, se você tem SA é um círculo com raio A, então tem fronteira CA. Então, seria que eu estou dizendo que SA é um círculo de raio A, então você considera a superfície cuja fronteira seja esse círculo. Então, pelo teorema de Stokes, seria que esse CA, V.dr, seria que integral de superfície SA, cuja fronteira é CA, e rotacional de VDS, isso é o teorema de Stokes. Mas, para calcular o teorema de integral de superfície, o que você faz? Rotacional de V.n, e se n é vetor unitário, mesmo não ter colocado essa apel aqui neste capítulo, a gente sempre falou desde o início, esse é vetor normal unitário. Bom, então ficou igual a ds. Então, isso é igual, é aproximadamente igual, porque SA é muito pequeno superfície. Okay? Superfície cuja fronteira é CA, é o círculo muito pequeno. Então, isso ficaria aproximadamente igual a rotacional de V avaliado no ponto P0. No vetor normal no ponto P0, produto escalar, IDS. Isso seria. E agora, como então P0 são fixos, então esse cara é fixo. Então, valor fixo, você pode tirar fora. E, então, integral de ds, superfície de SA seria que aproximadamente é π a quadrado. Ok? Seria isso. Ok. Então, essa aproximação se torna melhor quando A vai para zero. A vai para zero quando todos os pontos já estão no P. P0. Então, não teria. Então, neste caso, seria que, se você arruma de aqui, rotacional, V no ponto zero,
e produto escalar normal no ponto P0 seria limite A vai para zero, você leva ele neste lado, 1 sobre π a quadrado, integral de linha sobre CA, ponto dr. Então, teria este, com esta aproximação. Isso fica igual, aqui ficaria a aproximação, aqui fica igual, quando o raio vai para zero. Então, essa equação 6 fornece a relação entre rotacional e a circulação. Porque lembra, esse V.dr representava circulação. E aqui, então, aqui tem que rotacional. Então ele representa, isto é circulação, isso é rotacional. Então, e essa relação entre rotacional e a circulação. E ela mostra que rotacional, V ponto aqui N, é uma medida do efeito de rotação do fluido em termos de eixo de N. Então, o efeito de ondulação é maior sobre o eixo paralelo à rotacional do efeito. Ok? Então, isso é... Por quê? Então, quando é paralelo, então isso ficaria máximo, porque o ângulo ficaria zero. Então, isso quer dizer. Então, isso tem a ver com rotacional, circulação, tendência de rotação. Bom? Então, é isso. Então, isto é outra consequência ou uma explicação sobre esse vetor rotacional. E uma aplicação do teorema de Stokes seria para provar que campo vetorial é conservativo. Lembra, o campo vetorial F é conservativo se integral de linha sobre qualquer curva simples fechada é zero. Isso era qualquer, ou todas essas curvas fechadas que você considera, integral de linha tem que ser zero, ou todos os caminhos fechados. Então, agora, como podemos usar o teorema de Stokes para provar isso? Porque para provar todos os caminhos não é tão fácil. E isso fizemos, lembra? Se rotacional de F igual a zero em R3, então F é conservativo. A gente tinha usado isso lá. Então, como provar isto? Usando o teorema de Stokes. Então, o teorema de Stokes, podemos provar que qualquer caminho que você considera caminho fechado na R3, esse integral seria zero. Então, como qualquer caminho fechado, esse integral de linha é zero, então tem que ser conservativo. Então, aqui vamos usar o teorema de Stokes para dizer isto. Então, agora, dado C, qualquer C uma curva fechada, considere uma superfície orientada S cuja fronteira de C e satisfaz condições do teorema de Stokes. Então, pelo teorema de Stokes, o que tem integral? Qualquer caminho fechado na R3, eu estou considerando. F.dr seria que é rotacional de F ds. Então, mas rotacional de F é zero. Então, esse cara é zero. Então, para qualquer caminho. Então, portanto, se rotacional de F igual a zero em R3, então, esse cara tem que ser conservativo, porque se você considera qualquer caminho, pode usar o teorema de Stokes. E esse é correto. Caminho fechado. Então, essas são consequências, aplicações do teorema de Stokes. Então, isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o teorema divergente. Ok? Só isso para hoje. Obrigado.